Fala galera, beleza? Eu sou o JP Driver e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que me fazem com uma certa frequência essa pergunta, tá pessoal? Que é, vale a pena eu largar o meu emprego, largar o meu trabalho para começar a fazer aplicativo, fazer Uber, fazer 99, como o pessoal vulgarmente fala? Vou tentar passar a minha visão sobre isso para vocês. Isso é algo, pessoal, que é assim, que eu entendo ser algo, que é uma tomada de decisão muito importante. Então eu vou tentar passar a minha visão, mas eu vou tentar explicar também um pouquinho como eu comecei no aplicativo, vocês vão entender a minha situação, como foi lá no início. Né? Afinal de contas, eu trabalhei 5 anos em aplicativos, né? Uber 99, Cabify, InDrive, tudo que vocês possam imaginar, até com entregas. E eu vou tentar passar a minha visão sobre se vale a pena ou não, os prós e os contras. Né? Mas antes, só vou te pedir, deixa o like nesse vídeo aí, compartilha, para que outras pessoas que tenham essa dúvida, de repente entendam assim, ou enxerguem assim, caramba, vai valer a pena. Ou tipo, cara, não vai, isso não é pra mim, isso não vai valer a pena pra mim. Tamo junto? Então vamos lá, pessoal. Eu comecei a trabalhar com os aplicativos, pessoal, em 2017. E ao longo de 5 anos, no caso de 17 a 22, até 2022, até mais precisamente maio de 2022, eu trabalhei com carros alugados. Por último, eu estava trabalhando com um carro financiado. E aí, pessoal, como que eu comecei nos aplicativos? Para começar, né? De tudo, no início. Eu comecei exatamente como é essa questão da dúvida das pessoas, se vale a pena ou não. Eu trabalhava de CLT, já era motorista numa transportadora, e eu já estava determinado a começar a trabalhar como motorista de aplicativo. Eu via muitos, não muitos, mas eu via alguns conhecidos que já trabalhavam como motorista de aplicativo e contavam muita vantagem. A principal delas, pessoal, era você poder ter, vamos dizer assim, eu ficava muito preso na empresa, no trabalho, né? Então eu acabava ficando muito preso. E aí, o que essas pessoas que eu conhecia me passavam era o seguinte, cara, você vai ter flexibilidade no seu horário. E aí, eu já não estava muito bem nessa empresa, eu já estava querendo sair, consegui fazer um acordo lá, fui mandado embora, né? Consegui receber rescisão e tudo mais. E foi com o dinheiro da rescisão que eu aluguei, paguei o primeiro aluguel de carro, eu aluguei na locadora, em locadoras, né? Em uma locadora específica, na verdade, aquela que começa com M, né? O símbolo dela é um Izinho. Todo carro alugado dela tem um Izinho lá na mala, na parte de trás da mala. E aí, pessoal, eu trabalhei ao todo 3 anos com carro alugado de locadora. Nesses 3 anos eu usei 4 carros dessa locadora, tá? 2 Logan, um Versa e um Prisma. E, como eu disse, o primeiro aluguel foi a minha rescisão. Eu peguei e paguei, né, o primeiro aluguel do carro, R$1.400. Fora o calção, precisei também de um cartão de crédito para poder ter o calção nessa primeira locação. Vale lembrar isso, tá, pessoal? E aí, pessoal, o que acontece? Então eu saí de uma CLT para trabalhar com isso. Não adiantou eu conhecer o Rio de Janeiro. Né? Hoje eu moro em Itaguaí, mas ao longo desses 5 anos, praticamente foram todos os 5 anos trabalhando no Rio de Janeiro, mas também no Rio de Janeiro de ponta a ponta. Baixada, Zona Sul, Zona Norte, Centro, onde vocês possam imaginar. E aí, galera, chegou um ponto que eu vi que o carro alugado já não estava sendo uma vantagem para mim e eu entrei para tentar financiar um carro. Consegui pegar um carro financiado, mas eu enfrentei algumas dificuldades com a questão do carro financiado. E aí é aqui que eu vou parar de contar sobre como foi a minha jornada, né? Que foi quando eu passei a ter dificuldades, que foi o momento em que eu passei a financiar o carro. Tipo, o que eu quero, tô parando aqui porque eu quero explicar o seguinte. Você que vai financiar ou pensa em alugar um carro para começar a trabalhar com os aplicativos, eu acho que você tá numa desvantagem muito grande, tá, pessoal? Tá numa desvantagem muito grande. Ninguém me falou isso, tá? Quando eu fui começar. Muito pelo contrário. Queriam era me enviar código de indicação da Uber. A 99 ainda não estava tão popular em 2017, né? O auge da popularização da 99 veio ali final de 2018 para 2019. Mas ninguém me explicou isso, que eu estou tentando explicar para vocês, que é, se você não tem, o ponto é esse, se você não tem um carro quitado, você começar a trabalhar com aplicativos, vai ser uma grande desvantagem para você. Por quê? Além de você ter que fazer o valor da prestação do veículo, vamos partir da premissa, galera, que você vai começar a rodar naquele dia específico. Hoje, no caso, é quarta-feira. Eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira. Eu vou começar a rodar hoje, quarta-feira, às 7 horas da manhã.
eu já saio tendo que ir de casa, né, para rodar, tendo que fazer o dinheiro do combustível, porque o carro não anda sem combustível. Então eu já saio com um débito de combustível. Ah, mas eu tenho combustível no tanque. Eu tenho, o cilindro está cheio de gás. Só que você vai rodar até acabar aquele gás e vai precisar repor. Então você vai precisar fazer o dinheiro do combustível. É a primeira coisa que você vai precisar fazer. Então você já sai no débito, devendo, vamos dizer assim. Então se você tem o carro quitado, você só vai sair para abastecer o carro, para colocar combustível no carro, vai ser o seu débito inicial. O que vier depois do combustível é o seu lucro. Agora, se você come na rua, lógico, você vai precisar fazer um valor também, colocar aí o valor para uma refeição ou para um lanche. Mas se você não tem o carro quitado, você sai. Se você paga aluguel ou prestação, você sai de casa, além do combustível, tendo que fazer um dinheiro inicial que faça alguma referência ou a prestação do carro ou ao aluguel do dia. Se você paga por semana, você precisa dividir o valor. Ah, eu pago 700, só um exemplo. Eu pago R$700 por semana de aluguel do carro. Então a semana tem 7 dias, então você vai considerar que você precisa fazer R$100 por dia para poder pagar o aluguel do seu carro. Então você já sai, se você tiver um GNV e o seu cilindro encher com R$50, você já sai devendo R$100 da prestação, da diária da locação e R$50 de combustível. Ou seja, você já sai devendo R$150. Você vai precisar começar a rodar e inicialmente fazer R$150 para poder pagar a diária do carro, né? Se o aluguel semanal é 700. É só um exemplo, tá? Se o aluguel semanal é 700, a semana tem 7 dias, então você já sai devendo, precisamos fazer os R$100 iniciais e mais 50 do combustível se o seu cilindro... Eu tô partindo da premissa que você tenha gás. Se você não tiver gás, rodar em combustível líquido, então você vai gastar um pouquinho mais. Então assim, pessoal, se você não tem... Eu acho que o maior ponto é esse, é a questão do veículo, a questão do carro. Se você não tem o carro quitado... Eu ainda acho que se você tiver um carro alugado, que você divide esse carro com alguém, ainda pesa um pouco menos. Mas ainda assim, galera, é uma despesa muito grande. A questão do aluguel do carro é uma despesa muito grande. Ah, mas eu tenho carro quitado e eu já precisei, né, pagar a prestação. Precisou, mas antes de começar a trabalhar com o aplicativo. Agora que você vai começar a trabalhar com o aplicativo, você não tem a despesa de uma prestação, você não tem a despesa de um aluguel. O seu carro já está quitado. Você vai ter as despesas como muita gente tem, que é IPVA, quando vira o ano, né? Seguro, isso você já pagaria se você rodasse em aplicativo ou não. Ou seja, se você é CLT e já tem um carro quitado, então você já pagaria seguro, você já pagaria o IPVA, entendeu? Se você tem gás, você já pagaria a vistoria do gás, que também é anual, né? Então, assim, ao meu ver, a principal desvantagem é não ter o carro quitado. Então, se o seu carro é quitado, você está numa vantagem muito grande, você está um passo à frente da maioria das pessoas. Então, aí a pergunta vai ser, então, JP, quer dizer que se eu tenho o carro quitado, então vale a pena eu deixar o meu emprego para poder rodar em aplicativos? Eu vou dizer para você que eu acho que não vale a pena. A não ser que o seu emprego seja um emprego que você já não aguenta mais, você já está de saco cheio, você já está no fio da navalha ali, no pontinho ali de caramba, eu vou explodir, vou me pedir conta. Aí, se antecipa, vai lá, pede as contas, ou tenta fazer um acordo, e sai e faz uma experiência de trabalhar um mês, 2 semanas, um mês aí com os aplicativos. Agora, se seu emprego é um trabalho bom, se você gosta de estar trabalhando nesse lugar, de repente a remuneração, por mais que você não goste, mas a remuneração está sendo legal, o que eu te aconselharia era tentar, em horas vagas, rodar em aplicativo, trabalhar com aplicativo. Tenta trabalhar, faz um teste uma semana, 2, 3, um mês, nos dias ou que você tenha folga ou nos pós o horário do seu trabalho aí normal. Tenta fazer um teste, porque antes de você sair, se você vê que assim, caramba, nessas poucas horas que eu rodei, eu achei legal, achei bacana, valeu a pena, aí pode ser que se o seu carro for quitado, pode ser que você se dê bem, tá entendendo? Qual o carro que você precisa ter? Qualquer carro. Basta que o carro tenha 4 portas, né? E você consiga levar pelo menos 3 passageiros né, no banco traseiro ali. Tem muito motorista que até hoje, no pós-pandemia, não leva passageiro no banco da frente. Tem até uma piadinha, né, que se faz muito aí. Você só leva passageiro, você não leva passageiro na frente não, só leva atrás. Tem até uma piadinha dessa que se fazem, né, com os motoristas. Então, assim, o ponto todo é esse. Se você
tem o carro quitado e tá no emprego bom, um emprego que pelo menos que paga bem, por mais que não seja um melhor emprego, mas paga bem, tá pagando em dia, é outro ponto. Galera, não sai do seu trabalho para ir rodar em aplicativo. Desde 2017 até hoje, as plataformas, nenhuma delas passou a ter uma, vamos dizer assim, uma valorização nas tarifas. As tarifas são praticamente as mesmas desde aquela época. Então, galera, de coração, aqui é a opinião de uma pessoa que trabalhou 5 anos com isso, que trabalha como motorista profissional até hoje, que já trabalhou com entrega, já trabalhou com transporte passageiro. Até hoje eu trabalho com transporte passageiro, mas numa empresa privada. A minha jornada foi de CLT para motorista de aplicativo e eu voltei em 2023 para CLT, tá? Então a minha jornada foi essa. Eu hoje deixaria CLT, a CLT que eu estou, na empresa que eu estou hoje, para voltar a trabalhar com aplicativos? Eu voltaria? Galera, eu não voltaria. Mesmo se eu tivesse um carro quitado, eu não voltaria. Eu tentaria fazer em horas vagas, né? Nas medidas da minha folga, trabalhar um pouquinho com o aplicativo para tentar fazer uma renda extra. Mas não para fazer como eu fiz lá de 2017 a 2022, que foi só trabalhar com isso. De 2017 a 2022 eu só trabalhei com aplicativos. Então, assim, essa é a minha opinião. Eu espero que esse vídeo tenha valido, tenha servido para você. Esclareça um pouco essa questão, se você tem alguma dúvida ou não, de deixar o seu emprego para você começar a trabalhar com aplicativos. Lembrando que hoje, 2025, além das plataformas Uber 99 e InDrive, você também tem plataformas, essas são de transporte passageiro, você tem plataformas de entregas, né? E aí vai desde Mercado Livre, a Shopee, entre várias aí, galera. Então, basta você dar uma pesquisada. Você vai achar muitos vídeos aqui no YouTube falando sobre essas plataformas, sobre como ingressar, inclusive, nessas plataformas, entendeu? Então, dá uma olhada aí e você faça o seu julgamento aí, tira suas conclusões com base nisso que eu te passei aqui nesse vídeo. Tamo junto? Não esquece o like, dá um like para fortalecer e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Tamo junto, galera. Vamos que vamos.